Sob uma lua crescente, a floresta pantanosa e sombria se estende aos pés de uma alta montanha, onde a silhueta de um dragão gigantesco se projeta ao longe. O chão da floresta é úmido e sinistro, coberto por madeira em decomposição e esporos luminosos que flutuam no ar. Em uma árvore grande, um pequeno aglomerado amarelo brilhante está grudado na casca. De repente, esse aglomerado abre 2 olhos grandes e bulbosos e olha ao redor, confuso sobre onde está. Ele se lembra de sua vida passada como humano, rolando o celular na cama. Estava lendo um mangá chamado Legend of Mushrooms, se perguntando por que aquilo não era popular quando adormeceu e morreu. De volta à floresta, ele percebe que foi reencarnado. Seu corpo amarelo e espinhoso treme ao sentir o choque da realidade. Logo se acalma, aceitando aquilo como um tema comum de histórias, e decide verificar os arredores para conseguir sobreviver. Ele chama na floresta, envolta em névoa, perguntando se há alguém ali, mas logo se arrepende do barulho ao notar olhos vermelhos ameaçadores brilhando nas sombras acima. Ele vê mosquitos gigantes sobre a água do pântano e percebe o miasma da área e a umidade sufocante. Apesar do ambiente nojento, estranhamente, ele se sente fisicamente confortável e aconchegado. Ele se pergunta no que exatamente se transformou, sentindo-se como um estranho amontoado de matéria. De repente, uma janela holográfica do sistema se abre diante dele. A tela exibe seu status. Nível 1, bolor de limo, com a conquista criatura fraca e o traço decompositor. Um alerta vermelho avisa que sua saúde está crítica em 7 de 30 e que a autofagia começou, ordenando que ele coma ou hiberne imediatamente. O bolor de limo entra em pânico ao ver sua vida diminuindo. Percebendo que morrerá novamente se não comer logo, ele procura desesperadamente por algo para se alimentar e impedir a queda da saúde. A tela de status destaca seu traço de decompositor e repete o aviso para comer ou hibernar. Ao entender que é um decompositor, conclui que pode comer a madeira em que está e decide tentar. Ele espalha seu corpo amarelo sobre a superfície, que naturalmente se envolve ao redor da madeira. Para sua surpresa, o gosto lembra um biscoito encharcado. Durante 15 minutos, seu corpo se expande como uma teia pela casca, emitindo sons de engolir enquanto come. Finalmente satisfeito, ele arrota. Um alerta do sistema informa que ele agora é nível 2, com a saúde restaurada para 35, mas que não poderá ganhar mais experiência com madeira morta por 1 hora. Ele também recebe um ponto de habilidade, e precisa escolher entre aprimorar decomposição ou pulsação. Sem saber exatamente o que pulsação faz, mas disposto a experimentar, ele investe o ponto nela. A habilidade sobe para o nível 3, e suas veias amarelas começam a pulsar imediatamente. Ele percebe que pulsação permite mover o protoplasma interno do corpo. Ele se maravilha com o fato de que o conhecimento de como se mover surgiu em sua mente mesmo sem ter um cérebro. Como a madeira não oferece mais benefícios, ele decide descer e explorar. Ele estica seu corpo viscoso ao longo do tronco, apreciando a sensação mágica de mudar de forma à vontade. Enquanto se pendura, avista um grande cogumelo roxo crescendo no chão. Enquanto um humano morreria ao comê-lo, seus instintos de limo dizem que aquele cogumelo é uma iguaria. Ele desliza pelo chão, focando no caminho mais curto até a refeição. Apesar de sua lentidão, os bolores de limo são excelentes em encontrar rotas eficientes, até melhores que engenheiros humanos. Silenciosamente, ele se aproxima do grande cogumelo roxo, cujo caule está coberto de estranhas manchas vermelhas. Usando suas novas habilidades de movimento, ele envolve lentamente seus tentáculos amarelos ao redor do caule e sobe aos poucos. Ao alcançar o topo, espalha seu corpo sobre o chapéu do cogumelo, pronto para se banquetear. Enquanto o devora, ele começa a ter alucinações, imaginando-se em um café. Ele se vê se aproximando de uma mulher de cabelo rosa, seu encontro online, a quem chamava de pequeno cogumelo puro. A mulher, de costas, pergunta se ele é o homem que ela estava esperando. Na fantasia, o protagonista aparece como um homem de terno, com cabeça de limo, confirmando confiantemente sua identidade. A fantasia se transforma em pesadelo quando ela se vira. Ela é um monstro aterrador, com múltiplos olhos e uma boca babando, chamando-o para mais perto. Ele grita, aterrorizado por ter sido enganado por uma mulher tóxica. De volta à realidade, um alerta vermelho do sistema avisa sobre uma invasão de toxinas. O veneno está consumindo rapidamente seus nutrientes. Ele entra em pânico ao perceber que o cogumelo é venenoso, observando seus pontos de vida caírem sem parar. Pensando rápido, ele arranca a parte do corpo presa ao cogumelo para impedir a propagação da toxina. Funciona. O sistema confirma que a toxina foi eliminada, mas ele perdeu massa corporal e sua vida máxima caiu permanentemente para 17. Aliviado, porém frustrado, ele olha para o cogumelo danificado e decide deixá-lo por enquanto. Ele se arrasta para longe, dizendo a si mesmo: o General Slime está apenas recuando para lutar novamente depois. Desesperado para recuperar a saúde perdida, ele encontra um toco seguro e começa a comer a madeira.
Após 15 minutos se alimentando, o sistema informa que ele não ganhou experiência devido ao limite de tempo, mas sua saúde foi totalmente restaurada. Ele arrota, sentindo-se satisfeito e seguro. Totalmente recuperado e cheio de energia, ele se senta no topo da madeira morta e começa sua nova estratégia para enfraquecer lentamente o inimigo. A tática é comer um pouco do cogumelo venenoso, recuar para a madeira para se curar antes que o veneno o mate e repetir o ciclo. Ele se aproxima do cogumelo novamente, chamando isso de guerra de desgaste, projeto mover montanhas. Com determinação renovada, ele envolve seu corpo no caule do cogumelo, confiante de que, com tempo suficiente, conseguirá devorá-lo inteiro. À medida que repete o processo, ele alucina novamente. Desta vez, a mulher tóxica que representa o cogumelo parece exausta. Ele coloca algemas em seus pulsos e, aparecendo como um homem de terno, a provoca. Observa que aquele já é o 8º encontro entre eles e pergunta se ela vai desistir. Na realidade, o cogumelo agora não passa de um toco murcho. Ao terminar de comer o último pedaço, uma janela do sistema confirma seu sucesso e concede pontos de experiência. Ele também adquire uma nova habilidade, resistência a veneno nível 1. Ele percebe que essa resistência permitiu suportar o veneno por mais tempo durante as tentativas. Ainda assim, fica desapontado por não ter subido de nível, já que esperava uma grande quantidade de experiência ao derrotar o cogumelo. Deixando a decepção de lado, ele vê muitos outros cogumelos estranhos à espera. Decide simplesmente continuar comendo seu caminho pela floresta. O protagonista prossegue seu banquete, devorando um cogumelo de palha tubular. A decomposição bem-sucedida o leva ao nível 3, e ele percebe que esse cogumelo é seguro. Em busca de mais poder, ele come um perigoso cogumelo cicuta. A refeição picante e tóxica o eleva ao nível 4 e melhora sua resistência a veneno para o nível 2. Insatisfeito com alvos individuais, ele cobre um enorme aglomerado de cogumelos brancos, declarando que todos se tornarão seus nutrientes. Após comer o grupo inteiro, ele alcança o nível 5, e sua vida máxima sobe para 79. O sistema o avisa que ele atingiu um ponto de saturação e não ganhará mais experiência com cogumelos por 24 horas. Cheio e satisfeito, ele arrota e coloca os cogumelos restantes sobre o próprio corpo para levá-los consigo. Ele atravessa a floresta com cogumelos venenosos e coloridos grudados em seu corpo viscoso, cantarolando sobre como eles servem tanto como rações de emergência quanto como armadura. Ele compara sua estratégia à de um caranguejo que usa anêmonas do mar para proteção, acreditando que seu disfarce genial assustará qualquer monstro que tente comê-lo. De repente, o vento se intensifica. Um enxame de vespas gigantes zumbi acima, carregando grandes pedaços de carne vermelha. O protagonista se esconde na grama alta, torcendo para que sua camuflagem venenosa funcione e que os insetos aterradores não o percebam. Quando uma vespa voa mais baixo com sua presa, uma língua gigantesca dispara das sombras e a arranca do ar. Um enorme sapo verde está sentado sobre um tronco, mastigando a vespa. O protagonista congela de medo, percebendo que outro predador mortal entrou na área. No entanto, o ataque do sapo provoca o enxame. As vespas gigantes soltam a comida e mergulham para atacar o sapo. De seu esconderijo na grama, o protagonista observa o caos. O sapo é rapidamente dominado pela quantidade esmagadora de insetos. Uma vespa crava o ferrão nas costas do sapo, enquanto outra se prende à cabeça dele com as mandíbulas em uma mordida brutal. O protagonista acompanha a batalha, analisando que uma única vespa é mais fraca que o sapo, mas o número absurdo delas elimina essa diferença de poder. O medo dele se transforma em oportunismo enquanto permanece escondido. Ele se pergunta se poderá aproveitar restos depois, raciocinando que cadáveres de monstros dariam muito mais experiência do que a madeira e os cogumelos que vinha comendo. As vespas cobrem o sapo verde gigante, ferroando e mordendo sem piedade. Em um movimento desesperado de sobrevivência, a garganta do sapo começa a brilhar em roxo. Ele libera uma habilidade chamada Língua Fortalecida, atravessando várias vespas no ar com incrível velocidade. No entanto, o contra-ataque não é suficiente. Mais vespas se agarram à mandíbula do sapo, cravando as mandíbulas enquanto ele coachava de dor. O protagonista continua espiando da grama, testemunhando a brutalidade da natureza. De repente, uma sombra colossal cai sobre o sapo no tronco. O sapo ergue o olhar, confuso, mal conseguindo emitir um som antes que um predador ataque com velocidade cegante, espalhando sangue violentamente pelo ar. Revela-se então uma ave gigantesca, de penas avermelhadas e com uma cobra no lugar da cauda. Após capturar facilmente o sapo com as garras e a cauda, a criatura aterradora abaixa a cabeça, e seu olho vermelho brilhante se fixa no protagonista trêmulo, enxergando através de seu disfarce de cogumelos. Abalado pelos monstros mortais, o protagonista desiste, de forma sarcástica, convidando o pássaro a comê-lo enquanto reclama. Esse jogo é desbalanceado. O reflexo do protagonista pode ser visto na enorme pupila da ave, destacando o quão insignificante ele é diante desse predador de topo. A ave inclina a cabeça,
Perde o interesse naquele pequeno e nada apetitoso amontoado, e impulsiona-se do chão com força para levantar voo. O vento gerado pela decolagem é tão poderoso que arremessa o protagonista para longe. Ele gira no ar, sofrendo 30 pontos de dano enquanto sua camuflagem de cogumelos se espalha. A floresta lentamente volta ao silêncio à medida que as folhas se acomodam. Com a ameaça colossal já distante, sob a lua crescente, a vasta paisagem de montanhas e floresta parece pacífica, mas assustadoramente imensa. O protagonista cai sobre um tronco, restando-lhe apenas alguns cogumelos. Tremendo pela experiência de quase morte, ele analisa sua posição nessa hierarquia cruel. Imagina uma cadeia alimentar, com a ave gigante no topo. Abaixo vêm as feras, os animais e os insetos. Ele percebe que está no fundo de tudo, abaixo até das plantas, no mesmo nível da terra. No entanto, ele percebe que esse status baixo foi justamente o que o salvou. A diferença de poder entre ele e o monstro era tão absurda que ele nem sequer foi considerado comida, o que poupou sua vida. Ele abre a janela de status. É um bolor de limo de nível 5, com 79 de vida, 13 pontos de habilidade não gastos e habilidades aprimoradas. Decomposição, nível 6, pulsação, nível 3 e resistência a veneno, nível 2. Apesar do crescimento rápido, ele se sente desanimado. Depois de subir 4 níveis em uma única noite, seu título ainda é criatura fraca, e nada mudou de forma fundamental. Ele questiona o próprio futuro, perguntando-se como um simples bolor de limo pode sobreviver em um ambiente tão perigoso. Tomado pelo cansaço, ele suspira, desejando que tudo isso fosse apenas um sonho e que pudesse acordar em segurança na própria cama. A noite finalmente passa, e o sol da manhã atravessa a copa da floresta. De repente, um líquido verde viscoso pinga do chapéu de um cogumelo vermelho acima, caindo diretamente sobre o limo desprevenido. A substância age como um ácido poderoso, chiando contra o corpo amarelo do protagonista e fazendo marcadores de dano surgirem sem parar enquanto ele grita de dor. Desesperado para escapar da sensação de queimação, ele ativa uma nova habilidade chamada Explosão, que estimula instantaneamente seu citoplasma interno a gerar um impulso poderoso. A força o lança violentamente para longe do tronco, espalhando sua coleção de cogumelos por toda parte, enquanto ele se choca contra o chão. Ele se recupera rapidamente e olha para trás para identificar o agressor. Ele avista um grande caracol branco, com uma concha vermelha, movendo-se lentamente sobre a madeira. O caracol ignora a confusão e cospe um jato de licor ácido sobre um cogumelo próximo. O ácido age imediatamente, dissolvendo o fungo em uma gosma verde. O caracol suga a refeição liquefeita com satisfação, enquanto o protagonista observa com nojo, chamando-o de caracol fedorento. O caracol termina de comer e ergue o olhar, com os tentáculos oculares se mexendo, ao notar o bolor de limo irritado. O protagonista fica furioso, pensando que roubar comida já é irritante, mas pingar saliva ácida em seu rosto e quase desfigurá-lo é totalmente imperdoável. No entanto, o caracol apenas o encara com olhos grandes e inocentes, emitindo um som lamentável para parecer inofensivo. O protagonista tenta manter a raiva, dizendo à criatura para não bancar a vítima nem tentar manipulá-lo com fofura. O caracol se encolhe ao lado de um cogumelo, parecendo extremamente abatido, e continua a choramingar tristemente. Ao ver a criatura tão patética, a raiva do protagonista começa a desaparecer. Ele reflete que ambos são apenas sofredores no fundo da cadeia alimentar, vagando pelo mundo e tentando conseguir algo para comer. Ele se pergunta se não está sendo duro demais com o animal. Soltando um suspiro, decide deixar isso para lá. Diz ao caracol que não vai dificultar as coisas para ele e que pode comer à vontade, já que há muitos cogumelos para compartilhar. O caracol imediatamente se anima, comemorando feliz pela permissão. Enquanto o caracol ácido suga alegremente o cogumelo dissolvido, o protagonista observa e deixa a imaginação correr solta. Ele se pergunta se aquela situação não seria o clássico clichê de amizade nascida de uma briga, tão comum em mangás shonen. Começa a fantasiar um futuro em que formam um grupo, combinando forças para aumentar as chances de sobrevivência. Seu devaneio evolui para a ideia de ambos se tornarem poderosos guerreiros humanoides, e no fim, lutarem lado a lado para derrotar um grande rei demônio por meio do poder do vínculo entre eles. Convencido de que companheiros são indispensáveis para sobreviver, ele decide agir. Aproxima-se do caracol branco e propõe uma aliança. Como ambos são monstros de baixo nível, ele sugere que se unam e cuidem um do outro, prometendo garantir que o caracol sempre tenha muitos cogumelos para comer. O caracol responde com um som fofo, mas, em vez de apertar mãos, de repente vomita um enorme jato de bile ácida amarela diretamente sobre o protagonista. O ataque pega o bolor de limo completamente desprevenido. Ele sofre 12 pontos de dano, fazendo sua vida cair para 62. Contorcendo-se de dor, ele percebe duramente que sua fantasia foi tola. Monstros neste mundo não se importam com sentimentos ou amizade. Existe apenas a relação simples e brutal de comer ou ser comido. Admitindo que foi enganado pela aparência lamentável do caracol e percebendo que ele é mais forte do que parecia, o protagonista decide fugir, enquanto a criatura está momentaneamente ocupada comendo o vômito.
Porém, o caracol ácido ergue o olhar e percebe que sua presa está tentando escapar. Ele se vira imediatamente e começa a persegui-lo, recusando-se a deixar o limo fugir. Desesperado para sobreviver, o protagonista gasta seus pontos de habilidade restantes para melhorar pulsação do nível 3 para o nível 4. Gritando que está usando todo o seu poder, ele avança com uma velocidade recém-adquirida. As duas criaturas lentas entram em uma perseguição em alta velocidade sobre o tronco. Para a frustração do protagonista, ele percebe que, mesmo com o aprimoramento, o caracol fedorento iguala perfeitamente sua velocidade. O caracol ácido prepara seu próximo ataque, o corpo se contraindo enquanto acumula pressão. De repente, ele cospe um enorme globo de fluido corrosivo, ativando sua habilidade, licor ácido. O ataque atinge o protagonista com precisão devastadora, queimando seu corpo amarelo e causando 27 pontos de dano, dividindo-o fisicamente em duas poças separadas. Atordoado e dividido, o protagonista chega a se perguntar por um instante se sua consciência permanece automaticamente na parte maior do corpo separado, mas rapidamente descarta o pensamento filosófico, pois a situação é crítica demais para distrações. O caracol se ergue sobre ele, soltando um guincho aterrador enquanto abre uma boca cheia de dentes afiados como lâminas, parecendo um monstro completamente diferente da criatura fofa que fingia ser. Sem hesitar, o caracol bate o rosto contra a poça de limo e começa a devorar o protagonista. Enquanto está sendo comido, o protagonista decide suportar a dor, dizendo a si mesmo que precisa sobreviver a esse momento para se vingar depois. O caracol engole um bocado do limo amarelo e faz uma breve pausa. No entanto, seus olhos imediatamente brilham com uma luz vermelha, ameaçadora, indicando que ainda não terminou e pretende consumir o resto. Em um movimento desesperado, o protagonista envolve secretamente um tentáculo ao redor do caule de um cogumelo roxo venenoso que estava caído ali perto. Quando o caracol avança novamente, com a boca escancarada para dar outra mordida, o protagonista ativa sua habilidade de explosão. Usando o impulso repentino, ele empurra o cogumelo venenoso diretamente para dentro da boca aberta do caracol. O caracol morde o fungo tóxico. O efeito é instantâneo. Veias roxas saltam pela pele branca do caracol enquanto o veneno inunda seu corpo. Ele se contorce em agonia, espumando pela boca, enquanto a toxina o destrói por dentro. Por fim, o enorme caracol desaba, morto. O sistema notifica o protagonista de que o alvo foi derrotado, concedendo experiência suficiente para avançar do nível 5 para o nível 6. Recuperando o fôlego, o protagonista explica sua estratégia vencedora. Ele havia notado que o caracol sempre usava ácido para derreter os cogumelos antes de comê-los. Deduziu que isso acontecia porque o caracol não possuía resistência a veneno e não conseguia comê-los crus. Ao forçar o cogumelo venenoso e cruguela abaixo da criatura, ele explorou sua fraqueza fatal.